Muito bem, meus irmãos, nesses últimos domingos nós temos falado sobre quem nós somos em Cristo Jesus. E eu tenho trabalhado este tema porque nós sabemos que hoje em dia há uma crise de generosidade, uma crise muito grande, generalizada, de autoimagem. Pessoas com grandes problemas de autoimagem, de autoestima. E nós entendemos que é propósito de Deus que nós venhamos desenvolver uma autoestima saudável. Não é que você vai viver orgulhoso, vaidoso, mas Deus não deseja ver os seus filhos vivendo aquém daquilo que Ele planejou. Nós precisamos cultivar esta percepção da identidade de quem nós somos em Cristo Jesus. E quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Se uma pessoa, por exemplo, tem o foco da sua vida no seu casamento, e o seu cônjuge morre, ou há um divórcio, a vida dessa pessoa desmorona. Se o foco é o filho, e esse filho, por alguma razão, sai de casa, abandona a família, a pessoa desmorona. Deus não deseja que nenhuma pessoa, nenhum relacionamento, a não ser Ele, seja o foco de nossa existência. Não devemos também, como disse Salomão, colocar o foco da nossa existência na satisfação dos nossos prazeres. Então, aonde é que está o foco da nossa existência para que nós possamos ter uma razão de viver? O nosso foco, o foco da nossa existência deve estar em Cristo, no nosso relacionamento com Ele. É a partir da compreensão de quem nós somos em Cristo Jesus que nós vamos encontrar realização, felicidade, sentido para a nossa vida. É muito triste quando nós vemos pessoas que são salvas por Jesus Cristo, mas ainda vivem uma crise de identidade. Ainda não perceberam a grandeza da sua vocação. Aquilo para a qual Deus os preparou, os capacitou e os chamou. E o assunto que nós vamos trazer hoje, estamos trazendo hoje, para mim é um dos mais impactantes, dos mais desafiadores, dos mais fascinantes. Na verdade, eu nem sei que adjetivo usar. Se no domingo passado nós falamos que somos servos do Senhor, livres, mas servos do Senhor, hoje nós vamos ver uma outra faceta extraordinária e empolgante, diferente daquela que nós vimos na semana passada, mas igualmente importante. A Bíblia diz que você e eu somos embaixadores do Rei Jesus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Existe uma organização em grande parte das igrejas batistas do Brasil, chamada Embaixadores do Rei. Uma organização voltada para meninos de 8 a 16 anos. E essa organização enfatiza exatamente este nosso chamado. E eu quero chamar então aqui os nossos embaixadores do Rei. Onde é que estão os embaixadores do Rei? Vamos lá? Temos mais alguns? Vamos rapidinho. Embaixador é embaixador rápido, né? Parece que nós temos um representante dos embaixadores, né? Eles estão no acampamento. Eles estão no acampamento. Eu preciso de um microfone aqui, por favor, para os embaixadores, porque eu vou fazer aqui 4 perguntas para eles. E vocês não vão me envergonhar, hein, por favor, hein? Eu pergunto para vocês 3. O que é um embaixador? É aquele que representa o seu governo em outro país. O que é um embaixador do rei? É aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. Qual é o tema dos embaixadores do rei? Somos embaixadores por Cristo. E qual a divisa dos embaixadores? De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Muito bem. Uma salva de palmas aí para os nossos representantes. Esse versículo que eles acabaram de citar está dentro exatamente do versículo que nós vamos meditar hoje. E eu quero estimular você que é pai de meninos desta faixa etária, que você os convide também, que você traga eles aqui no sábado à tarde, para que eles possam participar desta organização. Como falamos, hoje o grupo ficou aqui com a representatividade menor, porque os meninos estão ainda voltando do acampamento também dos adolescentes. Mas vamos ler a palavra de Deus então, meus irmãos, em 2 Coríntios capítulo 5, dos versículos 18 a 20, que é o texto base de nossa reflexão nesta noite, pensando nesta temática, de que somos embaixadores do Rei Jesus. Diz assim o texto sagrado, lá de 2 Coríntios capítulo 5. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou o ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, lendo esse texto, é que nós somos, de fato, privilegiados. Porque ser um embaixador de Cristo é uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma grande honra. Quando você pensa na figura de um embaixador, no contexto político, no contexto humano, o embaixador é o representante máximo de um país em outro país. Uma embaixadora ou uma embaixatriz, ela é alguém que está ali representando o seu país, e o embaixador é aquele homem que está ali representando o seu país, e este cargo, ele é um cargo de grande honra. Este é um cargo de grande responsabilidade. No caso do Brasil, esta é o último ponto, é o grau mais elevado na carreira de um diplomata. Esta pessoa vai construindo a sua carreira ao longo de 20 anos e ela pode chegar a este cargo ou, por um laço com o presidente da República, ela pode ser nomeada para esta função. Mas geralmente não é qualquer pessoa que é escolhida para esta função tão importante. Porque este é um privilégio especial. A pessoa precisa ter um conjunto de habilidades para que ela possa exercer bem a sua função. Ele precisa ser uma pessoa que tem, por exemplo, uma capacidade muito grande de negociar. Porque essa pessoa vai estar ali para representar os interesses do seu país. Quando há uma missão diplomática naquele país, quando o presidente vai naquele outro país, cabe ao embaixador organizar, preparar tudo para esta visita. Cabe ao embaixador criar e manter as relações diplomáticas entre os dois países. Ele vai estimular os vínculos econômicos, os vínculos culturais e científicos entre, por exemplo, no caso sendo embaixador brasileiro, entre o Brasil e o outro país onde há uma embaixada. Se houver um conflito de interesses, algum problema entre os dois países, o embaixador é uma figura central. O presidente do país, as autoridades do país vão consultá-lo. E às vezes vão até chamá-lo ao Brasil para dizer qual é a situação do nosso país ali, qual é a situação daquele país, quais são as ideias que eles estão tendo lá, qual é a realidade social e política. Então, ele faz este papel de mediador, ele faz esse papel de intermediador entre dois países, além de estar ali numa embaixada, procurando assegurar os direitos dos brasileiros que moram naquele país ou em países vizinhos. Sendo assim, uma embaixada, que é o lugar onde trabalha o embaixador, ela é uma espécie de pequeno território, onde o que está ali é uma parte do próprio país de origem. Ou seja, se o Brasil tem uma embaixada na França, lá em Paris, naquela embaixada, aquele espaço ali do território é território brasileiro. Se a França tem uma embaixada em Brasília, como tem, aquele território em Brasília, onde está a embaixada, é território francês. Guardem bem esses conceitos, porque eles são importantes. Quando o apóstolo Paulo vai usar esta imagem, esta realidade, para falar de nossa missão espiritual, da nossa condição em Cristo Jesus. Quando nós usamos esta analogia proposta pelo apóstolo Paulo, nós podemos chegar à conclusão que a igreja é uma espécie de embaixada do reino de Deus. A igreja não é a totalidade do reino, mas cada comunidade é uma embaixada, ou como a gente dizia antigamente, uma agência do reino de Deus aqui na terra. Quem nós somos então nesse contexto? Somos embaixadores do reino de Deus. Somos embaixadores do Rei Jesus. E Jesus detém muito mais poder do que qualquer presidente. Os presidentes dos países democráticos, eles têm poderes extremamente limitados. Muitas vezes eles querem fazer alguma coisa, mas eles não conseguem fazer porque o Congresso não permite,
ou a Suprema Corte intervém e impede determinadas ações e desejos do presidente. Mas nos tempos em que o apóstolo Paulo está falando de embaixada, nós estamos falando aqui no tempo dos imperadores. Nós estamos falando aqui no tempo dos Césares. Pessoas que tinham um poder quase que absoluto. É nessa perspectiva que Jesus é o Senhor. É nessa perspectiva que Jesus é o Senhor do reino dos céus. O seu poder é um poder total, é um poder absoluto. E é exatamente esse Cristo que tem todo o poder nos céus e na terra, que nomeou você e a mim para que sejamos embaixadores dele. E nomeou por sua graça. Nomeou não porque nós temos uma grande competência para gerenciar as coisas do reino de Deus. Mas ele olhou para nós e disse, eu vou nomear cada um dos meus filhos. Eu vou nomear cada um dos salvos, para que possam ser embaixadores do meu reino ali na terra. Porque Jesus falou sobre o reino o tempo todo. Jesus pregou sobre o reino. Quando ele vai ensinar, por exemplo, a oração do Pai Nosso, ele diz que o reino de Deus venha sobre a terra. E nós então estamos investidos de uma grande autoridade e de uma grande responsabilidade. Por isso que eu digo, se você é um cristão verdadeiro e você fica em crise, quem eu sou? Qual é a razão da minha existência aqui na terra? Eu não tenho valor, eu não consigo tantas coisas nessa vida. Não, meu irmão, você é um embaixador do reino dos céus. Olha que privilégio maravilhoso. Deus delegou a cada um de nós esta responsabilidade de representarmos os interesses do reino de Deus aqui nesse mundo. O reino que Deus deseja estabelecer aqui na terra e que já começou a estabelecer é um reino que tem diante de si um grande desafio. Porque se na maioria das vezes, no contexto humano, um país tem uma embaixada num outro país, com o qual ele tem relações amistosas, quando dois países estão em conflito, e um conflito sério, uma das primeiras coisas que acontece é dizer, eu vou tirar o embaixador daquele país, vou trazer de volta para casa. Nós não queremos ter relações com aquele outro povo, nós não queremos ter relação com aquele governo. E numa situação de grande tensão, os países retiram do território do outro país o seu embaixador e fecham a sua embaixada, ainda que temporariamente. O reino de Deus não é um reino que está em uma relação de amizade, em uma boa relação com o reino que domina esse mundo, numa certa medida, que é o reino das trevas. E a nossa missão, então, é proclamar às pessoas a existência de um outro reino, do reino de Deus. É conquistarmos os corações das pessoas para que eles se submetam ao reino de Deus. E como é que nós conquistamos? Como é que nós trazemos esse reino de Deus aqui na terra? Tem gente que pensa, nós vamos implantar o reino de Deus aqui na terra se nós aprovarmos leis no país de acordo com os princípios do reino dos céus. Embora essas leis sejam muitas vezes necessárias, meus irmãos, mas esse não é o caminho. Não é você mudando a legislação do país que você vai mudar o coração das pessoas e vai impedir que elas continuem fazendo aquilo que elas querem fazer. Não é trazendo a legislação do reino dos céus e querendo implantar à força essa legislação no reino da terra que nós vamos promover o reino de Deus necessariamente. Obviamente, o reino dos céus também não chega num lugar pela força das armas. Não é pelo domínio bélico que você diz, esta nação aqui é longe de Deus, essa nação aqui é uma nação ateia, então nós vamos destruir esses líderes, nós vamos matar esses ateus e aí vamos implantar o cristianismo e os valores do reino à força. Não, não é assim que funciona. Não é combatendo o tempo todo os erros dos que estão no reino das trevas. Não é adotando um posicionamento político partidário e tendo às vezes muito mais garra e força para defender uma posição política do que mesmo Jesus Cristo e o seu reino. Como é que então um embaixador do reino de Deus atua no mundo, qualquer que seja o país onde ele esteja? O diabo nunca vai se converter. Mas nós temos uma proposta de paz para os que estão neste reino das trevas. E por que esta proposta de paz, de reconciliação é necessária? Você sabe muito bem. Lá no Jardim do Éden, houve uma ruptura entre a paz e o Criador, entre o Criador e a criatura.
Houve ali uma ruptura naquele ambiente de paz e de harmonia. Havia união em todos os aspectos. E o pecado promoveu esta separação, esse distanciamento entre as partes. Por isso que a mensagem do Evangelho, por isso que esta mensagem que nós temos a responsabilidade de levar, é uma mensagem de reconciliação. Quando você fala de reconciliação, você está falando de uma realidade que antes havia unidade, que antes havia uma integração, que antes havia harmonia, mas aconteceu alguma coisa que quebrou essa harmonia. Reconciliação. Quando duas pessoas estão em conflito, se nenhuma delas, ou se apenas uma delas, quiser a reconciliação, isso pode ser muito difícil. Se não houver, de fato, alguém que as auxilie nesta reconciliação. Quando nós pensamos em duas pessoas em conflito, nós podemos imaginar duas pessoas como de costas uma para a outra. E se cada um está de costas uma para a outra, elas não terão condição de fazer uma conexão. Ainda que haja no coração de uma delas o desejo de reconciliação, mas esta reconciliação não será possível se não houver uma mudança de rota. No sentido espiritual, nós temos Deus o tempo todo disposto. Deus não está de costas para nós. Deus está ali o tempo todo disposto a nos receber, a nos abraçar. E Ele está nos convidando. Do outro lado, nós temos o homem que está de costas para Deus. Como é que vai haver esta reconciliação? Deus está aqui do outro lado, chamando, buscando. Mas o homem, na sua condição natural, o ser humano, a humanidade, está de costas para Deus. E é por isso que Deus envia o seu Filho. E Jesus Cristo vem e pega este ser humano. E o desafio diz, arrependa-se, reconcilie-se. E quando a pessoa se dispõe a isso, Jesus Cristo pega esta pessoa e vira esta pessoa em direção a Deus. E ele se torna então o intermediário, o mediador entre Deus e o ser humano. Este é o resumo da mensagem da palavra de Deus. E nós, como embaixadores do reino de Deus, temos que apontar para esta realidade. A realidade da cruz, a realidade de Jesus. Dizer, reconcilie-se, ou seja, mude o sentido da sua vida. E para isso, existem algumas verdades que nós devemos transmitir para que as pessoas possam compreender o significado de tudo isso. A Bíblia diz então claramente que há um só mediador entre Deus e a humanidade. E esse mediador é Jesus Cristo. Quando nós nos reconciliamos com Deus, quando nós, ao invés de estarmos de costas para Deus, nos voltamos novamente para o Criador, o que acontece? O que acontece na nossa vida? Como é que o reino de Deus se estabelece? O reino de Deus se estabelece exatamente na medida em que há esta mudança, na medida em que tomamos algumas atitudes. E eu quero mencionar cada uma delas. Todas elas têm respaldo na palavra de Deus. A primeira delas é quando nós acatamos os ensinos de Jesus Cristo. Qual foi o principal ensino de Jesus? Quando Jesus Cristo começa o seu ministério, ele não começa falando do seu papel. Ele não começa falando sobre tudo aquilo que ele vai fazer. Ele começa falando sobre o reino. Por isso, a primeira mensagem que nós temos no Novo Testamento, que está no Evangelho de Marcos, que por sinal não é o Evangelho mais antigo, né? Se a gente fosse colocar em uma ordem cronológica os Evangelhos, não seria Mateus, começaríamos com Marcos. Marcos é o primeiro Evangelho, mais antigo. E já no primeiro capítulo, no versículo 15, nós temos a palavra de Jesus. Quando Jesus começa a pregar e diz, enfim chegou o tempo prometido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, ou creiam no Evangelho. O que Jesus está anunciando? O reino de Deus. O que Jesus está anunciando? A necessidade de arrependimento para que haja reconciliação do Criador com a criatura. Então, nós trazemos o reino de Deus na terra quando nós acatamos os ensinos de Jesus, a começar deste primeiro ensino. Sem este primeiro ensino, que é ouvir a mensagem, a proposta de reconciliação, sem arrependimento, os outros ensinos, eles não poderão ser praticados por nós. E este arrependimento, ele vai ser demonstrado não apenas com reconhecimento que somos pecadores,
Mas esse arrependimento ele é demonstrado na medida em que nós vamos ouvindo os outros ensinos de Jesus. E vamos então pedindo ao Espírito Santo que nos capacite a cumprir esses ensinos de Jesus. E onde é que esses ensinos estão? Eles estão, por exemplo, no Sermão da Montanha. Quantos ensinos desafiadores nós temos no Sermão da Montanha? Sem falar do Sermão da Montanha, temos outras palavras de Jesus nas quais ele nos desafia a coisas extremamente difíceis. Eu diria impossíveis, não fosse aquilo que ele fala acerca dos recursos que nós temos. Ele fala, olha, aqui é um padrão muito elevado, mas vocês não estão sozinhos nesta jornada. Vocês terão o Espírito Santo, que vai capacitá-los, que vai empoderá-los, para que vocês possam cumprir esses princípios. E quando acontece esta presença do Espírito Santo na nossa vida, não apenas a nossa vida com Deus é mudada, mas o nosso relacionamento com as pessoas muda. Nós começamos a sentir necessidade e a importância de fazermos parte de uma comunidade de discípulos de Jesus, de pessoas que viveram essa mesma experiência. Foi por isso que depois que Jesus morreu, ressuscitou e o Espírito Santo veio, imediatamente após a pregação dos apóstolos, a pregação do apóstolo Pedro, depois daquela experiência maravilhosa do Pentecostes, o que aconteceu? As pessoas se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Observe aí, acataram os ensinos dos apóstolos, que é o ensino de Jesus, a comunhão, ao partir do pão e a oração. Então nós temos aqui uma comunidade que se forma, porque cada pessoa acatou o ensino de Jesus, vai conhecendo esse ensino de Jesus e vai procurando colocá-lo em prática, e quando a pessoa coloca em prática o ensino de Jesus, naturalmente haverá uma nova comunidade. Esta agência do reino de Deus, esta embaixada do reino de Deus aqui na terra. Então o reino de Deus ele se implanta na medida que as pessoas que têm essa experiência de arrependimento, elas acatam os ensinos de Jesus. E acatar o ensino de Jesus implica também, queridos irmãos, em reconhecer quem é Jesus verdadeiramente. Porque podíamos pensar no ensino de Jesus assim, apenas como sendo um ensino sobre como vivermos neste mundo. Há uma ética de Jesus. Jesus explica o que é certo e errado? Sim. Há um ensino moral de Jesus. Como é que o ser humano deve se comportar para ser uma pessoa de bem, para não prejudicar o seu próximo? Ah, sim. Há um ensino de Jesus falando sobre o bem-estar pessoal, como você vai ser uma pessoa saudável, como você vai desenvolver relacionamentos saudáveis. Ah, sim. Há um ensino de Jesus voltado para um bem-estar emocional, como viver sem ansiedade, como viver com maior qualidade de vida, como viver uma vida cheia de gratidão. Sim, tudo isso está no Evangelho. Mas deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. O ensino de Jesus transcende a ética, transcende a moral, transcende o bem-estar pessoal. Porque o ensino de Jesus vinculado ao reino de Deus é o ensino cristocêntrico. É a própria pessoa de Jesus que está em foco. A pregação apostólica, você observando lá bem detalhadamente no livro de Atos dos Apóstolos, é uma pregação que o tempo todo está apontando para a vida de Jesus, para quem Jesus Cristo é. Leia os evangelhos, leia as cartas de Paulo. Você vai ver que tudo está vinculado à pessoa de Jesus, porque Jesus é a sabedoria para os filósofos, Jesus é o Deus eterno e invisível para os místicos, Jesus é o Cordeiro de Deus para os sacerdotes, Jesus é a água da vida para quem tem sede espiritual, Jesus é o pão da vida para quem tem fome, Jesus é a luz para quem está na escuridão, Jesus é verdade para quem está procurando saber o que é certo e errado, Jesus é o restaurador para os destruídos, Jesus é a razão de viver para os desesperados. A lista de atributos de Jesus, o que ele é infindável. Sabe por quê? Porque Jesus não é um ser humano como outro qualquer. Ele não é apenas um ser iluminado. Ele não é apenas um ser mais inteligente que já pisou na face da terra. Jesus é o próprio Deus encarnado. O Deus que conheceu na pele as limitações humanas e transcendeu essas limitações. Ele é o próprio Deus entre nós.
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o que diz o texto. Deus estava em Cristo. Este é o cerne do Evangelho. E porque Deus está em Cristo e Ele fez o que Ele fez, é que Deus então é capaz de não levar em conta os nossos pecados. Então, recapitule comigo. Para que o reino de Deus se implante aqui na terra, precisamos que pessoas possam reconhecer o ensino de Jesus como um ensino válido e procurem colocá-lo em prática no seu dia a dia, entendendo que esse ensino de Jesus é muito mais do que um ensino comportamental, envolve o comportamento, mas é um ensino que está falando de um relacionamento pessoal com o Deus eterno que veio à terra e que assume a forma humana em Jesus de Nazaré. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus e nos apropriarmos não apenas do que Ele falou, mas da sua principal obra. E a principal obra de Jesus, sabemos muito bem, é a sua morte na cruz. Então, o reino de Deus, ele se estabelece na terra, na medida em que nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus. Veja só o que nos diz o texto de Atos, capítulo 10, versículo 43, este sermão maravilhoso de Pedro. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo aquele que nele crê receberá o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Todo aquele que nele crer receberá o perdão dos pecados por meio do seu nome. Pedro está repetindo aquilo que João disse lá em João 3,16. Todo aquele que nele crer. E aqui há um aspecto diferencial, um aspecto fundamental nesta mensagem que nós trazemos para o mundo. Há uma necessidade de apropriação individual, pessoal. O reino de Deus não se estabelece na terra por atacado. Não é uma revolução social. Todas as pessoas fazendo uma mesma coisa e agora mudou a realidade. Não. É um a um. Um a um. O reino de Deus é uma pequena semente que vai crescendo no coração das pessoas. É algo individual, a partir da transformação pessoal, profunda, verdadeira. Há de acontecer uma transformação social. É uma decisão que cada um vai tomar no íntimo do seu coração. Então, a mensagem que anunciamos, reconcilie-se com Deus, é uma mensagem que cada pessoa, cada um que ouve esta mensagem, vai responder positiva ou negativamente. E aqueles que respondem positivamente entram para o reino e se tornam então agora agentes neste reino. Se tornam embaixadores desse reino. Porque Jesus Cristo não apenas nos convidou para nos apropriarmos desta mensagem para nós individualmente. A partir do momento que você e eu nos tornamos salvos, recebemos esta salvação, cremos em Jesus, cremos no seu reino, nós temos imediatamente um comissionamento. Várias vezes Jesus Cristo fez isso. Quando ele estava aqui na terra, ele reúne o grupo dos seus discípulos e os dá poder e capacidade para que eles possam anunciar o reino. E quando ele está no final da sua vida, dizendo, olha, eu vou e vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês, mas não é simplesmente para que vocês tenham uma vida tranquila e fácil, e vocês possam alcançar os seus objetivos. Não. Ele diz o seguinte, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então o reino de Deus se estabelece, meus queridos irmãos, relembrando esta verdade básica, a partir do momento em que nós aceitamos esse comissionamento. Que, repito, não é um comissionamento exclusivo para os missionários. Nós estamos aqui no mês de missões estaduais, relembrando o trabalho dos missionários. Mas é um comissionamento que envolve todos nós, onde quer que estejamos. Alguns Deus separa de forma especial para saírem do seu país, da sua cultura, e irem para um lugar distante, anunciarem esta mensagem de reconciliação. A outros Deus chama para atuarem no seu próprio país, também nessa mesma perspectiva. Saem da sua igreja, saem do seu estado, vão para um outro lugar, vão para um grupo específico, para uma tribo indígena, para os ribeirinhos, para o homem lá no sertão, lá para uma pessoa numa determinada comunidade, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, seja onde for. Mas a cada um de nós,
Deus comissiona como embaixadores do seu reino, como representantes do seu reino, para que possamos mostrar que existe um Deus que veio até esse mundo para perdoar os nossos pecados e nos colocar numa esfera espiritual superior dentro do seu reino. É lá na escola onde você está, é lá no seu trabalho, é na sua família, é onde você estiver, que você e eu somos chamados, somos comissionados para sermos embaixadores, para sermos testemunhas da obra de Jesus, para sermos embaixadores dos valores do reino de Deus e principalmente da pessoa de Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço para mim mesmo e para cada um dos irmãos é: qual tem sido o seu grau de comprometimento como embaixador do reino de Deus nesse mundo? Nosso compromisso com Deus, queridos irmãos, envolve mais do que estar aqui neste local a cada domingo. Isso é importante, isso é essencial para a nossa vida cristã. Envolve mais do que você procurar ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. Isso é muito importante. Mas o chamado de Deus para sermos embaixadores do seu reino transcende isso. Assim como o ensino de Jesus transcende a moral e a ética. É um chamado para uma obra espiritual, em que você não tem a obrigação de converter ninguém, mas você tem a responsabilidade e o privilégio de representar o reino de Deus aqui na terra e de proclamar a mensagem de reconciliação. A pergunta que deve ser feita para cada um de nós é: de que maneira eu estou na prática procurando ser este embaixador do reino dos céus? E se você percebe que no seu dia a dia isso não está acontecendo, hoje é o tempo para você se colocar diante de Deus e renovar esse compromisso que talvez você já tenha feito em algum outro momento da sua vida, dizendo: Senhor, ajuda-me a ser um embaixador fiel. Ajuda-me a comunicar a tua mensagem com sabedoria, com amor, com dedicação, como Jesus Cristo, embaixador dos céus, fez. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra, ele certamente estranhou muito o que encontrou. Eu não sei se você já teve a oportunidade de sair do Brasil e ir para um outro país, chamado mais desenvolvido do que o nosso. Quando você chega num outro país diferente, com costumes diferentes, com mais recursos do que o nosso país, certamente você estranha, né? Você fica pensando: puxa vida, eu pensava que isso não era possível. Haver mais segurança, haver mais respeito, haver mais cuidado ecológico, haver mais limpeza do que eu vejo no meu país. E quando uma pessoa estrangeira chega no outro país, ela vai ter que passar por um processo de aculturação, um processo de tentar se adaptar para viver naquele país. E eu fico pensando o quanto custou para Jesus chegar aqui na terra. Ele que veio do reino dos céus para viver aqui no reino dos homens, para viver aqui entre nós. Mas ele veio para mudar a nossa cultura, ele veio para mudar a nossa realidade. E é esse o seu chamado. Reconciliando com Deus, tendo uma mudança no coração, nós seremos agentes do seu reino para mudar a realidade aqui na terra. Meu desejo é que você, nesta noite, reafirme, ou quem sabe pela primeira vez, tome um compromisso com Deus, dizendo: eu quero ser um embaixador do reino dos céus. Porque eu já recebi esse comissionamento. Pode ser que você escolha aceitar ou não esse comissionamento, mas ele é feito pelo Senhor. Não abra mão desse privilégio. Não abra mão desta responsabilidade. Jesus Cristo renunciou tantas coisas para ser o embaixador de Deus, do Pai, aqui na terra. E Ele nos chama para segui-lo neste mesmo caminho. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Querido Pai do céu, muitíssimo obrigado, Senhor. Porque o Senhor, em sua bondade, em sua graça, em sua generosidade, preferiu escolher a gente, que é tão frágil, para ser embaixador do teu reino, Pai. Que coisa maravilhosa.
O Senhor não escolheu os anjos. O Senhor não escolheu apenas uma casta, um grupo de pessoas para serem seus embaixadores e deixou todos os outros de fora. Mas o Senhor escolheu os seus filhos. O Senhor escolheu todos aqueles que colocaram a sua fé em Jesus para serem embaixadores do teu reino aqui nesse mundo. E que a gente possa assumir esta vocação. E que a gente possa assumir isso com coragem, com determinação, na dependência do teu Santo Espírito. E que possamos ver os frutos desse nosso trabalho. E que possamos promover a reconciliação das pessoas que estão ao nosso redor com o Senhor. Para que, reconciliados em Cristo Jesus, possamos ter um mundo melhor. É o que eu te peço, Pai, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.